Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem será arrebatado? Quem são as pessoas que serão arrebatadas? O que a Bíblia diz? Quem será? Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 21 a 23. 1 Coríntios 15. Vamos ler. 1 Coríntios 15. Diz assim: porque assim como todos morreram em Cristo, em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas a cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Amém? 1 Coríntios 15, 22 e 23. Através da afirmação de Paulo, temos a certeza de que somente os que são de Cristo serão arrebatados, ou seja, a igreja, ao tratar o assunto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Serão arrebatados, irmãos, os que estão em Cristo, os que aceitaram. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 1, 12 diz: todos quanto receberam, tem que receber e andar dentro da palavra do Senhor, de acordo com a palavra em santificação. Esses que creram, que andam de acordo com a palavra, andando pela palavra, esses serão com certeza arrebatados, irmão. Porque abandonaram o mundo, largaram o mundo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Acabei de ler aqui no versículo 17. Há apenas dois grupos na igreja que podem ser detectados como sendo participantes da igreja. Quem são os dois grupos? Os que morreram em Cristo e os que ficarem vivos. Existem muitas especulações quanto a este fato, pois muitos pensam que pelo fato de pertencer, olha, prestem atenção nisso, pelo fato de pertencerem a uma igreja, isto faz dele um participante do arrebatamento, seja vivo ou morto. Presta atenção, vou ler. Né? Muitos acham que só pelo fato de pertencer a uma igreja, não é bem por aí não. O fato é que nos coloca em posição de futuros arrebatados, é a nossa condição de estar em Cristo, ter uma vida de cristão autêntico, sempre cultivando o nosso relacionamento com Cristo. Sobre isso o apóstolo Paulo diz. O que Paulo diz? Colossenses 3, 2 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. E em Deus, quando Cristo, a nossa vinda, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 2 e 4. Amém, irmão? Então não basta apenas estar numa igreja, pertencer, ter um cartão de obreiro, um cartão de membro, tem que ser santo. Vamos ver. Outro fato importante a ser mencionado é quanto à ressurreição ou não dos salvos. O Antigo Testamento, no entanto, devemos esperar as coisas, pois o arrebatamento para os que são de Cristo. E os judeus não se encontram nessa condição. Mesmo estando salvos, os que viveram antes de Jesus só serão ressuscitados na ressurreição que está expressa em Apocalipse 20, versículo 4. Entendemos que o arrebatamento em Apocalipse 20, arrebatamento é um tratado de Deus para com a igreja. E difere do plano de Deus para Israel, irmão. Quem não sabe disso? Jesus, diz a Bíblia, ele veio para o que era seus, Israel, mas os seus o rejeitaram. Até o dia de hoje eles rejeitam a palavra de que o Messias já veio, que o Cristo já veio. Eles o rejeitaram, mas a igreja, nós gentios, o aceitamos. E diz a palavra, todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmão? Então Israel, o tratamento com Israel é uma coisa, o tratamento com a igreja é outro. Israel parou com Deus, Deus parou com Israel. A igreja aceitou Jesus.
E Jesus está tratando com a igreja até o dia de hoje, será até o arrebatamento. A Bíblia diz o que? Será no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Né, irmão? Os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. No momento, irmão, vai ser numa rapidez muito grande, o mundo não entende. E para piorar, muitos crentes também não estão entendendo e nem estão aceitando. Mas é fato, porque Pedro escreveu dizendo que nos últimos dias haveria muitos escarnecedores. E a pior raça de escarnecedores são aqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que estão participando da ceia, do corpo do Senhor, que estão cantando, pregando, e que estão, infelizmente, escarnecendo da palavra de Deus. Como que você escarnece? Quando você fala assim ou aceita essa expressão, desde que eu sou crente, desde que eu ouvi minha mãe, desde que fulano vivo, falava assim no arrebatamento, falava na vinda do Senhor, e cadê? Isso é escarnecer, isso é um perigo. Às vezes você está dentro da igreja, mas é um escarnecedor, porque o crente, a Bíblia diz que vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, quando ouve alguém falar nisso, ele se aborrece. Ele não aceita essa palavra, porque essa é palavra de escarnecedores, palavra do Satanás. Para o quê? Para confundir a fé dos que crê. A Bíblia diz que Hebreus 11, 1, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Nós somos o quê? Nós somos crente pela fé na palavra. Então não aceita escarnecedores. Amém, irmão? A pior raça de escarnecedores não é os que estão no mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A pior raça é quem está na igreja, cantando, pregando, né, participando do corpo de Cristo, tem um cartão de membro, mas fica dizendo, desde que eu sou menino, desde que minha avó dizia. Isso é repugnante, irmão, isso é nojento, ouvir um crente falar uma coisa dessa. Amém? Né? O arrebatamento da igreja não será visto por todos aqui na terra, e nem algo demonstrado como pensam algumas pessoas, mas sim algo muito rápido, e nós não somos os únicos a esperar esse dia maravilhoso. O próprio Senhor Jesus Cristo espera com ansiedade esse dia em que virá buscar todos aqueles que o aceitaram, né? Que creram, e para a despedida dessa terra, pois tudo será muito rápido. Uma coisa que eu vou especificar aqui, meus amados, entendam uma coisa: não haverá arrebatamento especificamente secreto. Por que eu vou explicar? Tenta entender, não retorçam a palavra. Porque a Bíblia diz, será nos quatro cantos da terra, será no momento, no abrir e fechar de olho. Obviamente, todo mundo vai perceber o desaparecimento de milhares de milhões de pessoas nos quatro cantos da terra. O mundo vai ver, não vai ver necessariamente, mas vai perceber, pum! Será assim, irmão, não abrir e fechar de olho. Então, quem tiver no seu carro dirigindo, o carro vai ficar desgovernado. Avião, o navio, a bicicleta, a moto, a pessoa no ponto de ônibus, crianças, adultos, idosos, né? Vão nos hospitais, nos presídios que aceitaram Jesus e realmente se arrependeram. Está lá no presídio, dentro da cela, pum, desaparece, nos hospitais desaparece. Vai ser um desaparecimento a nível global. Não é igual alguns estão mostrando aí alguns vídeos, sumiu. Quando você vê que eles mostram que é pessoa dentro de bar, bebendo, pessoas fazendo coisas que não tem nada a ver. A Bíblia diz que tem que ser santos. Santos serão arrebatados. Amém, irmão? Estão entendendo? Então, de certa forma, não será secreto por causa disso. Porque a Bíblia diz, onde tiver dois, um será levado, outro será deixado. A Bíblia diz também, Mateus 25, que é como as virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes entraram com noiva, vai embora, pum. E as noivas ficaram. Então, crente que está dentro da igreja, mas não anda de acordo com a palavra, vai ficar, irmão. Por quê? Porque está na igreja, mas não obedece a palavra, não obedece a Bíblia, não anda, não crê. E para piorar, escarnece, irmão. A pior coisa que tem é crente escarnecedor, irmão, que zomba, principalmente quando a gente ensina a palavra da verdade, alguns querem te tirar, aí você olha para quem? Aquela pessoa escarnecedor, quem é? Tem nem idade, nem saúde, nem da fralda espiritual ainda.
Amém? Glórias a Deus. Então, irmão, o arrebatamento será para esses. Então, a Bíblia diz outro detalhe importante: não precederemos os que dormem. Preceder o quê, irmão? Nós não vamos na frente. Não. Veja bem, 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler com calma, para que leia, entenda. Eu já li, mas vou ler com 4. Diz assim, ó, porque o mesmo... Deixa eu baixar aqui o som um pouquinho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz de trombeta, né, de Deus, e os que morreram em Cristo. Olha, irmão, não é qualquer um. É os que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus como Salvador, o que creram na promessa, o que creram desde o Novo Velho Testamento, todos que criam na promessa, que esperavam a vinda do Messias, que não rejeitaram e morreram esperando, né? Isso inclui o quê, irmão? Aqueles apóstolos, discípulos, o povo, primeira igreja primitiva, todos que dormem no Senhor, esperando a promessa. Esses, nós que estamos vivos, nós somos a igreja do arrebatamento, a última dispensação da terra. Nós não vamos preceder ou andar na frente dele. Diz assim, ó: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Como é que eu posso comparar aqui? Pensa bem, irmão, aqui, vamos botar assim, e está aqueles que morreram em Cristo, esperando a promessa, e aqui está a igreja, seguindo o seu dia a dia, seu cotidiano normal. De repente, pum, toca-se a trombeta, e a igreja está aqui, primeiro os mortos que foram enterrados, que houve com eles, morreram em Cristo, esperando, crente, eles, ó, pum, ressuscitarão em espírito transformado, no momento, no abrir e fechar de olhos. E a igreja que estiver na terra, sabe, subirá, pum, ao mesmo tempo. Então, tudo junto, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. Amém, irmão? Nesse, nós não vamos passar na frente um do outro, mas chegaremos nas regiões celestiais todos juntos, diante do Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses que os que já dormiram no Senhor terão privilégio no arrebatamento da igreja. Neste dia, Deus dará a ordem para os anjos soarem as trombetas e chamar inicialmente os mortos que em vida entregaram-se a Cristo. Esses ressuscitarão com um corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, 53. Neste dia cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. E logo após nós que ficarmos vivos, seremos então arrebatados, irmão. Essa é a promessa, num corpo incorruptível. Nossa cidade, diz a Bíblia, está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, irmão. É promessa, é Bíblia, irmão. Não dá para ser crente sem Bíblia. Quem não anda segundo a Bíblia, segundo a palavra, não crê. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar-se também a toda coisa. Filipenses 3, 21 e 22. Diz assim: todo aquele que for arrebatado e também aquele que ressuscitar em Cristo terão um corpo glorioso, irmão. Tal como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou dos mortos. E com isso não mais sentiremos dor, nem mais teremos qualquer complexo, pois este corpo possuirá grande beleza. É algo tão maravilhoso que não podemos nem imaginar o que podemos fazer com este corpo. Isso será para sempre, até mesmo no reino de Cristo, no milênio, quando outras pessoas não possuirão tais bênçãos, somente a igreja. Irmão, muito crente não tem ideia o que é o privilégio de ser crente. Muita gente acha que ser crente é ser um povinho qualquer. Muitos estão na igreja, mas não entende, irmão. Qual privilégio é? Privilégio que é, irmão? Ser crente, irmão, aceitar Jesus, largar o pecado, largar a mentira, falsidade, prostituição, todo engano, todo roubo, tudo que é desse mundo, para servir ao Senhor, é um privilégio muito grande. Deus está vendo, irmão, quando a gente renuncia tudo por amor à palavra.
vestes celestiais, e foi-lhes dado, Apocalipse 19, 8. E foi-lhes dado que vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. Após receber um corpo incorruptível, salvos em Cristo, no momento do arrebatamento da igreja, também receberão as vestes celestiais. Algo muito lindo que nem mesmo os maiores estilistas do mundo inteiro pensaram ou pensam um dia confeccionar. De fato, Deus tem preparado o melhor para aqueles que o aceitam. Irmão, igreja, crente, obreiro, novo convertido, congregado, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Portanto, fica firme. Amém? Estas vestes, de acordo com o texto acima, vestes são os atos de justiça dos santos. Sendo assim, os santos no arrebatamento irão apenas se vestir daquilo que já possuem aí. A sua justiça que praticaram na terra, essa justiça transformará em vestes celestiais. Portanto, se alguém é injusto e faz o que é errado diante de Deus e rouba na qualidade, no peso, na medida, em outros detalhes, esse tal não poderá subir no arrebatamento da igreja. Levítico 19, 35 e 36. Levítico. A vinda de Cristo, irmãos. Vamos falar da vinda de Cristo. 4 palavras são usadas para referir-se à vinda de Cristo. São utilizadas no contexto original de várias maneiras. No entanto, precisamos conhecê-la, que tenhamos uma compreensão melhor sobre o seu significado. Olha, 4 palavras, irmãos. Eu vou ter que ler para entender. Primeira palavra, parousia. Parousia. Esta é uma palavra mais usada com frequência na Bíblia, com referência ao retorno de Cristo. Ocorre 24 vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios, está aqui uma seleção. 1 Coríntios 15, 23, 2 Tessalonicenses 2, 19, etc. Sua tradução segundo o dicionário grego, preste atenção nisso, de William Carey, é presença, vinda, chegada, voltada. Volta. Tyler define parousia como futuro invisível, volta de Jesus, o Messias, do céu para ressuscitar mortos, realizar o juízo final e estabelecer forma gloriosa no reino de Deus. Isto é parousia. Seu sentido é abrangente, tanto pode se referir ao arrebatamento da igreja, quanto à volta gloriosa de Jesus, em 2 Coríntios 10, 10. Filipenses 2, 12, parousia refere-se à presença pessoal de qualquer pessoa. São palavras que eu estou traduzindo, viu, irmãos? E tem aqui uma série de explicação. Concluímos que então que parousia não tem condição de ser usada para definir decisivamente, exclusivamente como sendo a vinda no arrebatamento, já o que pode significar qualquer vinda. Parousia expressa na língua portuguesa sentido da palavra presença. A segunda palavra é apocalipsus. Esta é outra palavra importante para a vinda de Cristo. Ocorre 18 vezes na forma substantivo e 26 vezes na forma verbo. É derivada de apocalipse, pitô. E significa revelação, exposição, manifestação, pertencente à mesma raiz que apocalipto, que significa revelo, descubro. Amém, irmão? Segunda palavra. Terceira palavra, irmão, epifaneia, né? Outra palavra também usada para o termo de Cristo é epifaneia. Seu significado é manifesto, aparecimento, vinda. O dicionário Vine define seu significado como brilho à frente. Sua raiz, épifa, sempre está ligada à aparição, manifestação. Outra forma, epifânia, que significa aparecer, fazer aparição, mostrar. Amém, irmão? São palavras que diz. E a quarta palavra é faneróis. Faneróis ou faneróis, como querem ler. Depois procuram um significado, porque é muita coisa, irmão. Se for falar o vídeo, ó,
O vídeo vai estender muito, amém? Glória a Deus.